Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. No vídeo de hoje, paralelismo na poesia hebraica bíblica, segunda parte. Quais são os paralelismos baseados na forma? Para entendermos isso, nós temos que entender um pouquinho de matemática. O paralelismo formal, ele é como se fosse uma combinação matemática ou até geométrica, às vezes, dos elementos que compõem a poesia. Normalmente se fala de signo, quer dizer, signo não é simplesmente a palavra, é um conceito um pouco mais amplo. Quer dizer, aquilo que representa a ideia, a maneira pela qual a ideia está sendo expressa. Vamos imaginar que nós temos um espelho e vamos colocar um signo ou alguma coisa na frente do espelho. Obviamente, o espelho vai refletir isso que está lá e, do outro lado do espelho, e o que ali se encontrou lá, nós vamos ver a mesma figura, a mesma imagem, quando a gente se olha no espelho, né? A distância que nós estamos do espelho corresponde à distância que a imagem refletida estará. Mas, se nós colocarmos dois signos diante do espelho, nós vamos ter a mesma sequência em ordem invertida. Até aí, penso que tenha ficado claro. Vamos dar um passo a mais agora e vamos retirar o espelho. E quando a gente retira o espelho, vamos imaginar o seguinte, vou voltar aqui rapidamente, vamos retirar esse espelho que tem aqui e manter os 4 signos. Se eu retiro o espelho e mantenho os 4 signos, há uma série de combinações possíveis. Mas se eu retirei espelho e mantenho os signos lá, eu posso mexer com a sequência deles e posso fazer também a sequência AB, AB. Ou posso ainda ter uma outra sequência AA, B, B. Assim, ó. Então, eu tenho os 4 signos sem o espelho, em ordem invertida, como aparece normalmente refletido. Mas eu tiro o espelho e deixo os 4 signos lá, eu posso ter esta sequência, A, B, A, B. Mantendo ainda os 4 signos sem o espelho, eu posso ter esta sequência aqui, melhor, A, B. Por que isso é importante? Vamos ver isto na prática. Sequência A, B é chamado paralelismo reto. Por que paralelismo reto? Porque são signos equivalentes na mesma sequência. Veja que nós não estamos falando da mesma palavra, isso é importante. Não é a mesma palavra, mas são os conceitos, né? Os signos, aquilo que representa a ideia. Então, vamos ver, ó. Veja, aqui vocês têm o exemplo. A, B, né? Vermelho, azul. Ou, se eu colocar isso em 2 linhas, eu vou ter assim, ó. A, B. Exemplo. Lá no Salmo 24, versículo 3, nós temos uma frase, ou melhor, 2 frases, com os signos num paralelismo reto. Aqui demos o exemplo de 2 signos, mas podem ser 3. Infelizmente, e aqui então que é o problema, infelizmente, o tradutor, às vezes, para deixar mais claro aquilo que
o salmista está dizendo, às vezes ele muda a ordem das palavras. E é muito comum, comparando uma Bíblia com a outra, perceber que numa o paralelismo foi mantido e numa outra Bíblia, para o mesmo versículo, infelizmente, o paralelismo não foi mantido. Vamos ver aqui como é que é o Salmo 24, versículo 3. Esta tradução aqui, ela é fiel ao que está no original, e lá nós temos assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu lugar santo? Olha só, acho que dá para perceber, né? A, B, A, D. Viram que as palavras, os signos, na segunda linha, não só são sinônimos da primeira, mas estão na mesma ordem. Então, sob o aspecto do conteúdo, nós temos aí o paralelismo sinonímico. Mas sob o aspecto. Segundo tipo de paralelismo é o chamado paralelismo invertido. Na nomenclatura técnica, tem aquele nome que vocês estão vendo ali, quiasmo. Vou explicar por quê. Mas guardem essa ideia, paralelismo invertido. É exatamente aquilo que a gente vê no espelho. A, B, B, A. Olha só, porque nós temos signos equivalentes, mas em ordem invertida. É isso aqui, né? Ó. Vermelho e azul, azul, vermelho. Se a gente colocar em duas linhas, fica assim, ó. E vejam que então, é um paralelismo cruzado. E esta letra X que apareceu aqui, esse negócio cruzado que está em verde, é, na língua grega, a letra Ri, ou Ki. E é por isso que esse negócio é chamado de quiasmo. Quiasmo. O que é isso? Paralelismo invertido ou paralelismo cruzado. E aqui a gente, quando compara as Bíblias, muitas vezes a gente encontra uma tradução que não tomou cuidado e perdeu este paralelismo. Vamos ver um exemplo. Salmo 107, versículo 16. Aqui na tradução fiel ao texto original, nós temos assim, ó, ele quebrou portas de bronze e trancas de ferro despedaçou. Já repararam? Já perceberam? Olha aqui, ó. A, né? Ele quebrou no início, despedaçou no fim, e depois portas de bronze, trancas de ferro. Olha aqui, ó. Quiasmo, paralelismo invertido. A, B, B, A. Procurem na Bíblia de vocês o que tem lá. Se este paralelismo foi mantido, ou se o tradutor, às vezes para deixar mais fácil de ler, esqueceu de tomar atenção no paralelismo. O que vocês têm lá? Carlos Drummond de Andrade já sabia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O que é isso? Hein? Paralelismo invertido, né? O quiasmo, olha aí, ó. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ah, não rimou! Rimou muito bem. Também, ó, Carlos Drummond já sabia. Um outro tipo de paralelismo é bastante interessante, é chamado paralelismo do tipo cascata. Olha só que coisa legal. O que é um paralelismo do tipo cascata? Quando eu tenho os signos que se equivalem, mas eles vão se repetindo de modo progressivo. Da seguinte maneira, ó. Parece que não... Mas o que é isso aí? Não repetiu, mas vamos colocar uma debaixo da outra e fica mais claro, olha. Está vendo que parece uma cascata, que o rio está caindo e vai seguindo para frente?
Nós temos isso lá no capítulo 5 do livro de Juízes, versículo 23. Olha como que é isso daí, ó. Pois não vieram para socorrer Javé com os guerreiros. Parece Gago falando, né? Pois não vieram para socorrer Javé com os guerreiros. Parece Gago. Mas, na verdade, é uma rima poética ao estilo hebraico, ao estilo semítico. Como é que está aí na Bíblia de vocês esse versículo do livro de Juízes? Está vendo? Se a gente não sabe, nós vamos dizer assim, esse salmista aí não sabe fazer poesia. Não aprendeu direito na escola. O problema é que na cultura dele é assim que se faz poesia. Bem diferente da nossa. Se você gostou da aula de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima.